Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é de Acatimete. Acatimete é língua caiapó. Bom dia em língua caiapó. Meus caros, eu estou aqui para falar um pouco sobre Aristóteles de Estagira como sendo um cientista. Então, a gente tem que saber que a ciência, na época de Aristóteles, vamos colocar assim, 350 antes de Cristo. Ele morreu em 322 antes de Cristo. Era muito diferente da ciência atual. Quando a gente fala em ciência hoje, na verdade, a gente está se referindo a um conjunto de muitas ciências. As ciências foram crescendo e se subdividindo, e hoje nenhuma pessoa consegue abraçar nem mesmo um ramo de um campo científico. O campo científico são as disciplinas que nós temos aqui no ensino médio: química, física, matemática, história, geografia, biologia, filosofia, sociologia. Hoje ninguém, por exemplo, em química, né, vocês têm duas doutoras como professoras. Uma delas fez o seu doutorado sobre células solares e nanoestruturas, materiais nanoestruturados. Então, ela deve dominar os avanços e esse campo de polímeros nanoestruturados, células solares, coisas assim, mas ela não conhece tão profundamente assim o campo da filosofia, da química orgânica. Ela conhece o básico, né, da química suficiente para ser uma excelente professora, assim como eu conheço o básico de filosofia o suficiente para tentar ser um professor razoável de vocês. Mas Aristóteles é uma pessoa que dominou todo o campo da ciência da sua época. Primeiro porque ele realmente era genial, ninguém conseguiu abarcar tanta coisa assim na época dele. Em segundo, porque a ciência ainda era a ciência. Quer dizer, uma pessoa se dedicava ao conhecimento e tinha conhecimento suficiente, ou dominava, né, o horizonte da medicina, da matemática, da astronomia e assim por diante, ok? Então, primeiro, a ciência é muito diferente na época dele. Segundo, ele foi o maior cientista da antiguidade e o que ele produziu é lido e estudado até hoje, ok? O que sobrou dos livros dele, a gente sabe que alguns livros dele se perderam, mas o que a gente tem já é uma obra que é uma verdadeira enciclopédia, profunda, inovadora e escrita para leitores que seriam capazes de entender a sua argumentação, que é sofisticada, contendo muitos conhecimentos da sua época, ok? Então, o que tem nessa obra de Aristóteles que chegou até nós? Nós podemos separar 8 ramos, 8 partes, que não tem, a gente não sabe em que ordem isso foi escrito, né, ou foi desenvolvido. Algumas coisas a gente junta e são vários livros. Por exemplo, ele é o primeiro autor a tratar daquilo que nós chamamos de lógica. Essa palavra, inclusive, apareceu só lá em Roma depois. Ele escreveu 5 livros, naquele tempo eram rolos de papiro, claro, que depois foram reunidos com um título que foi organon. Organon em grego quer dizer um instrumento, uma ferramenta, e o órgão do corpo. Então, órgão é a base de toda a lógica até hoje. No campo da lógica, aconteceu só uma inovação, que foi a lógica matemática, que, por sua vez, é o que permitiu o desenvolvimento de todas as ciências da computação. Mas a lógica matemática não afasta o que Aristóteles escreveu sobre lógica. A lógica matemática usa, né? A base continua sendo a de Aristóteles. Em segundo lugar, ele escreveu
uma série de livros sobre física, o título é Física, então ali se trata dos princípios da natureza, as leis básicas da natureza, e também tem uma teoria do movimento, como é que acontece, quais são as causas do movimento, quais são os tipos de movimento e de mudanças, para os gregos movimento é mudança, e tem então uma teoria sobre os céus, quer dizer, toda uma meteorologia, uma astronomia e assim por diante. Em terceiro lugar, ele foi o primeiro, praticamente, que escreveu 3 livros sobre biologia. Eu já tinha comentado com vocês que ele foi o primeiro que reuniu um jardim botânico, um jardim, uma espécie de zoológico, e ele dissecou animais e descreveu, né, os animais e as plantas de uma maneira incrível, né? São 3 livros maravilhosos. Em quarto lugar, a gente tem que destacar a obra sobre psicologia. Né? Ele escreveu um livro chamado Sobre a Alma, que tem toda uma descrição de como funcionam os sentidos, a memória, a razão, a imaginação e tudo mais. Em quinto lugar, ele escreveu 3 grandes livros sobre ética, que isso são influentes, diretamente influentes em nossos dias. Em sexto lugar, ele escreveu uma obra sobre política, que tem todos os termos, vem bastante do Platão, mas tem toda a terminologia que nós usamos até hoje na nossa vida política. Ele escreveu um livro sobre retórica, quer dizer, a arte de falar bem, a eloquência, que é um manual usado até hoje. Ele escreveu um livro sobre a poética. Né? Os gregos tinha a lírica, a epopeia, a comédia e a tragédia. Né? Só sobrou a parte sobre a tragédia. E ele escreveu um livro sobre metafísica. Eu preciso explicar um pouquinho essa palavra, mas é também a base de tudo que se desenvolveu sobre os conceitos básicos da vida, da natureza, da realidade. Da metafísica, né, eu tirei 4 conceitos que eu passei para vocês nas mensagens anteriores: ato e potência, matéria e forma, as 4 causas e substância e acidentes. Então, isso aqui foi uma visão geral que a gente precisa ter sobre o maior cientista da antiguidade. Vamos lá.